Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vai Cair na OAB. Vamos acompanhar agora as dicas desta semana. Olá, doutores e doutoras. Meu nome é Bruno Medeiros. Eu sou professor e advogado de Direito Civil, especialista em Direito Processual Civil. Na aula de hoje, nós iremos ver ações possessórias, os pontos mais importantes para a prova da OAB. Assim que a gente terminar essa aula, onde você vai ter uma visão geral e dos principais pontos, eu quero que vocês leiam os artigos 554 ao 568 do Código de Processo Civil. Fechado? Bom, a gente começa hoje falando logo de cara que em ação possessória não se discute propriedade, tá bom? Isso já caiu na prova da OAB e é importante vocês ficarem ligados. Por exemplo, um inquilino que tem um contrato de locação, ele não é proprietário do imóvel, correto? Mas ele tem a posse direta. O proprietário não pode simplesmente entrar nesse imóvel sem autorização do inquilino, o possuidor. Se ele o fizer, o inquilino pode entrar com ação possessória contra o proprietário. Por quê? Porque em ação possessória não se discute propriedade. Feito aqui esse alerta, a gente vai indicar para vocês quais são as ações possessórias. O que é ação possessória? A ação possessória é a ação que defende a posse, né? Nós temos três: ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e interdito proibitório. Vamos lá? Começando pela ação de reintegração de posse. Qual é a palavra-chave? Esbulho. E o que é esbulho, professor? Esbulho é a perda da posse, total da posse. Então, quando você tem um exemplo de uma fazenda que é invadida, o possuidor é mandado para fora e não consegue retornar, você tem o esbulho, a característica principal da ação de reintegração de posse. O possuidor vai entrar com essa ação para ter a posse devolvida, tá ok? Segunda ação, ação de manutenção de posse. Qual a palavra-chave? Turbação. Turbação, o que é turbação, professor? Turbação é um incômodo da posse, é a perda parcial da posse. Vamos para um exemplo? Um prédio público, por exemplo, onde manifestantes acampam na frente, não deixam as pessoas entrarem, ocupam parcialmente o imóvel. O possuidor, que ainda tem a posse do imóvel, vai entrar com ação de manutenção de posse. Então a gente já tem aí a reintegração de posse com esbulho, a manutenção de posse com a turbação. E qual a última ação? Interdito proibitório. E qual a palavra-chave, professor? A palavra-chave é ameaça fundada. Ou seja, quando você tem uma ameaça de esbulho ou de turbação, você entra com interdito proibitório. É uma ação ali preventiva, onde o juiz vai adotar ações, atos, para que a turbação ou esbulho não aconteçam, tá bom? Vamos para um exemplo? Você tem ali manifestantes se direcionando para uma fazenda para invadi-la. Então você ainda não tem o esbulho, não tem a turbação, mas você tem uma ameaça fundada. Então você vai entrar com interdito proibitório, onde o juiz pode inclusive determinar uma pena pecuniária, ou seja, uma multa, para que se houver a turbação e esbulho, o réu pague. Ok, sabemos então as ações possessórias. E quais são os requisitos das ações possessórias? Essa parte é muito importante. Isso pode cair na prova da OAB. Além dos requisitos de uma petição inicial, que estão lá no artigo 282 do CPC, a gente tem os requisitos específicos das ações possessórias. Quais são? Eles estão lá no 561 do CPC. É um verdadeiro checklist. Você tem que comprovar aí a posse, você tem que comprovar a turbação, se for o caso, ou esbulho, se for o caso, ou a ameaça fundada, se for o caso, ok? Você precisa comprovar aí que ainda existe turbação ou que você ainda está sofrendo esbulho, você ainda continua com a perda da posse, certo? E o último requisito, você precisa comprovar a data da turbação ou a data do esbulho. Por que você precisa comprovar isso? Porque existe a posse nova e a posse velha. O que é isso, professor? Se a turbação ou esbulho aconteceu há menos de ano e dia, o juiz, se você comprovar esses requisitos, ele vai deferir sua liminar. Ok? Então, liminarmente, logo no início do processo, ele vai te reintegrar a posse ou ele vai te manter na posse, certo? E se você demorou, se a turbação ou esbulho aconteceu há 1 ano e 1 dia atrás, você só entrou depois, então trata-se de posse velha, o processo vai seguir um procedimento, um rito ordinário, ou seja, o juiz não vai te dar essa liminar logo de cara, vai precisar ouvir o réu,
você vai precisar seguir os trâmites processuais para no final, depois de o juiz se convencer, ele dá ou não a decisão de reintegração ou de manutenção de posse. Tá entendido isso? Veja, mais 3 dicas para a gente finalizar. Se você não conseguiu comprovar claramente aqueles requisitos que eu passei do 561, o juiz pode marcar uma audiência de justificação. Para quê, professor? Para que o autor possa, em audiência, demonstrar de forma mais clara esses requisitos, inclusive ouvindo testemunha, ok? Dessa audiência, o juiz vai decidir. Se na audiência você conseguiu esclarecer os pontos, o juiz provavelmente vai deferir essa liminar. Se tiver tudo seguido à risca, o juiz ele tem que deferir essa liminar, ok? Outra dica para vocês, pode acumular outros pedidos com as ações possessórias. Você pode acumular um pedido de indenização, por exemplo. Você pede a reintegração e já a indenização, caso tenha sofrido danos materiais, certo? E por fim, existe a fungibilidade entre as ações possessórias. Esse é outro ponto que pode cair na prova da OAB. O que é fungibilidade? Se você entra com ação de manutenção de posse e no curso do processo houve o esbulho, o juiz aproveita a mesma ação. Ele transforma a ação de manutenção para reintegração de posse. Da mesma forma, se você entra com interdito proibitório e no meio do caminho aconteceu uma turbação ou um esbulho, essa mesma ação vai servir para alcançar o que você deseja, que é a defesa da sua posse. Tá bom, pessoal? Eu desejo uma boa prova para vocês. Leiam os artigos do Código de Processo Civil, que eu tenho certeza que vocês não erram nenhuma questão de ação possessória. Lembrando que estas e outras orientações sobre os assuntos abordados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, você também pode encontrar no nosso Instagram, @VaiCairNaOAB. A todos, bons estudos e até o nosso próximo programa.